Bíblias, Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Esse é o texto base. Na semana passada nós apontamos a integridade como vontade de Deus. Vivemos em integridade. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às frustrações, Deus deseja a integridade, a totalidade do nosso coração em tudo que nós fazemos. Os nossos atos devem ser um reflexo daquilo que somos no Senhor. Deus, instruindo o povo de Israel quanto às ameaças, às tentações que iriam vir na terra, para onde eles iriam, Ele exige de Israel integridade. Lá em Deuteronômio 18:13, Ele diz isso: perfeito serás para o Senhor teu Deus. Então, a palavra integridade, daquilo que nós tratamos, falamos já desde a primeira aula, ela tem alguns significados. Esse nome em hebraico chamado Tamiim, ele tem o seu significado de perfeição, de aperfeiçoar, retidão, irrepreensível diante do Senhor, inculpável. Olha só quantos significados. Não tinha um defeito. Olha, então assim, é uma palavra que ela abrange diversos significados, na verdade, na nossa língua, que a gente consegue compreender aquilo que o Senhor está tentando nos dizer a respeito do que é a integridade diante do Senhor. E pela sua vontade Ele aponta textos para nós que apontam, que mostram que viver integridade faz parte da sua vontade. Ele mostra isso naqueles que vivem, foram personagens diante do Senhor, que viveram e buscaram com integridade viver. Se na primeira parte que estudamos com a introdução e na semana foi chamada a integridade, hoje nós começamos uma segunda parte que a gente vai trabalhar a questão da integridade no viver. Nós falamos sobre a vontade como não somente no sentir, mas principalmente agora a gente vai olhar a questão da prática da integridade. E o desafio aqui nessa manhã, óbvio, o desejo de Deus em sua palavra não é apenas que tenhamos integridade no sentir, no entender sua perfeita vontade, e já fomos confrontados com isso já na semana passada, mas no caso hoje, primordialmente, que revelemos a sua vontade nas nossas ações, naquilo que fazemos, aquilo que eu penso e eu sinto e eu recebi do Senhor, uma transformação a partir da sua palavra, e eu ponho em prática isso. O nosso comportamento biblicamente correto, acompanhado das nossas motivações justas, revela a nossa integridade. Deus não quer que pratiquemos isoladamente atos externos de obediência, sem um coração comprometido. Integridade requer compromisso com o que cremos. Com o que cremos. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu creio. E o que cremos deve ser constantemente avaliado, constantemente corrigido, aperfeiçoado, reforçado pelas Escrituras. Deus requer a nossa integridade quanto ao ser e também quanto ao fazer. Isso não significa que as nossas obras sejam boas, mas que sejam as melhores que podemos fazer naquelas condições em que nós temos.
Então isso é longe de apontar para uma acomodação. O que eu estou fazendo tá bom, né? Indica o nosso desejo de fazer o melhor no nosso trabalho, como pessoa, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, dentro da comunidade. Então vamos um pouco mais, né, em relação à prática aqui, por exemplo. Por exemplo, deixa eu olhar aqui, o irmão James, por exemplo. O irmão trabalha na terra, certo? O que o irmão faz lá? De fato, faz parte de TI, é isso? Automação industrial, muito bem. O irmão considera que trabalha com esmero, com cuidado, atendendo às expectativas que a liderança, a sua autoridade pede, natural. Da mesma forma comigo, da mesma forma com o Jorge, com todos aqui. Aqueles que trabalham sob uma autoridade, sobre a gerência, o chefe, vai sempre apontar e buscar algo sempre melhor. Você faz aquilo porque você tem resultados a cumprir, metas a atingir. O irmão acha que há oportunidade de melhoria na área ou na maneira que conduz as suas atividades? Sempre tem, certo? Sempre tem. Sempre há oportunidades de melhoria, meus irmãos. E de verdade, o nosso melhor não é necessariamente adequado. Contudo, é o que Deus requer de nós. E lógico, isso não é o ponto final, visto que certamente podemos melhorar, podemos aperfeiçoar o nosso melhor para a glória de Deus, no desempenho das nossas vocações. Para a glória de Deus, nós podemos melhorar, nós podemos entregar algo que vai nos motivar, que vai nos dar mais capacidade. Nós temos inteligência e eu creio absolutamente que o Senhor trabalha em nossas vidas, apontando as nossas imperfeições e olhando os nossos avanços em tudo que fazemos. Nós, como seres humanos, debaixo da graça comum, o Senhor nos abençoa com inteligência, com capacidade, assim como a todos nessa terra, como seres humanos. Ele nos abençoa e nos dá a oportunidade de crescermos como seres humanos, desenvolvermos práticas, desenvolvermos ações, atividades, melhorias para esse mundo, para vivermos melhor neste mundo. Eu olho para as tecnologias que temos nos dias de hoje, eu olho para todas as tecnologias, para os avanços médicos, todas as coisas que o Senhor tem capacitado o homem, e o homem descobrindo como isso é bom, né? Como eu vejo isso de uma forma tão preciosa. E há reconhecimento do próprio Senhor, sabe, o quanto Ele permite essa integração das coisas, contatos hoje. Olha, imagina a tecnologia dos dias de hoje. Nós sabemos o que missionários estão fazendo do outro lado do mundo, algo que jamais seria possível. Por exemplo, com aqueles diversos missionários na China, Hudson Taylor, por exemplo, lá nos anos 30, anos 40, tantos anos, e lá faleceu. Nunca soubemos, a partir de histórias que chegam para nós. As histórias devem ter chegado para nós muito tempo depois dele ter morrido, inclusive. E hoje nós podemos suportar com um Pix, podemos suportar com as nossas orações, saber o que está acontecendo. Eu recebo, nossos irmãos aqui também recebem dos nossos 3 missionários, boletins mensais do que está acontecendo no campo. Então esse avanço, essa possibilidade, o Senhor tem nos dado graça, né? Então, dentro dessa perspectiva, João Calvino ele traz uma frase dentro dos seus estudos, que ele diz assim: pode acontecer que o homem desempenhe os seus deveres de acordo com as suas melhores habilidades, porém, se seu coração não está naquilo que faz, lhe falta muito para chegar à sua meta. Então o Senhor tem capacitado as nossas vidas para executarmos tudo aquilo que precisamos.
Louva a Deus por isso. Interessante como nesse texto de Salmo 15, nós vimos que Deus deseja que sejamos íntegros. Agora Ele passa a demonstrar de forma ilustrativa como essa integridade se manifesta no nosso fazer. Então nós vamos um pouquinho mais adiante nesses princípios orientadores de Deus que devem regular as nossas ações. Então são nas ações do dia a dia, e aqui ele traz uma lista de práticas que nós devemos ter para sermos, temos como base a integridade daquilo que o Senhor exige de nós. E o primeiro ponto é praticando a justiça. No Salmo 2, no 15, verso 2, ele diz: o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então vamos nesse ponto da justiça. A justiça é inerente ao conceito de Deus no Antigo Testamento, e óbvio, ela ocupa um lugar central em todas as relações humanas. Entre os conceitos que a gente entende em relação às relações vitais do homem, o conceito de justiça é o mais importante e o mais central em todo o Antigo Testamento. Olha só, é impressionante como nós vemos o Senhor tratando com justiça todas as coisas, todos os seus relacionamentos com os profetas, com os seus discípulos, com os apóstolos, com cada um dos personagens bíblicos. Ele vai tratar com justiça, e com o seu povo tratando com justiça. Então aqui a justiça constitui o critério das relações entre o homem e Deus, a relação entre os homens entre si, até nas disputas mais insignificantes do homem com os animais e do homem com o ambiente natural em que ele se move. Então a justiça pode simplesmente ser apontada como o valor supremo da vida e o fundamento em que repousa toda a ordem, todo esse sistema ordenado que Deus criou. É em cima da justiça que Ele mesmo tem. A base de todas as coisas é a justiça de Deus. E Ele aponta isso, Ele nos mostra com amor, com graça, a sua justiça, nos dando o seu Filho para ser o verdadeiro justo. Mas o que ele está trazendo aqui não é a justiça do Filho de Deus para ser o Salvador e nos permitir ter acesso ao Pai e sermos justos em Cristo. Não é essa a justiça. Ele vai trazer aqui para nós o conceito da justiça, é de olharmos ao nosso redor e agirmos justamente. Então esse aqui é uma palavrinha em hebraico também chamado tzedekah. O tzedekah é essa justiça para com o outro, é o viver justamente nas nossas ações. Deus é justo em si mesmo, é absolutamente justo, e por isso mesmo Ele é justo nas suas relações. Não há nenhum desvio no caráter de Deus. A justiça é a manifestação do caráter essencialmente santo de Deus. Então a gente pode dizer o seguinte, que a justiça é a santidade de Deus sendo colocada para fora em suas relações com as suas criaturas, conforme revelado nas Escrituras. Então Ele é justo e Ele se revela como um Deus justo. A sua santidade, a prática da justiça, que pode ser chamada de retidão, consiste em agir em harmonia com a palavra de Deus, aplicando os princípios e os conceitos que estão na palavra de Deus, em cada relação, em cada circunstância, em cada momento que cada um dos personagens vive e mostra a justiça de Deus. Então nós devemos tomar como base para as nossas vidas as relações que Deus trata em justiça com os seus personagens, com os seus escolhidos, com aquilo que Ele quer trazer para nós.
é a justiça de Deus sendo colocada à prova naqueles homens, e Ele se revela a nós através da palavra de Deus. O centro de referência na teologia bíblica para a questão da justiça é, em primeiro lugar, óbvio, a justiça de Deus. O ponto de partida vai ser sempre o Deus soberano que se revela na sua palavra. O conceito bíblico de justiça, portanto, é o de proceder conforme o padrão, conforme a sua lei. Nesse caso, o padrão é o próprio Deus. Lá em Deuteronômio 32, verso 4, ele diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Olha aqui como é profundo esse conceito de justiça que ele traz de si mesmo e se revela para nós, para o seu povo principalmente, e para nós, que no futuro viemos a crer, né? Lá em Salmo 145, 17, ele diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. A nossa motivação primeira para a prática da justiça, ela está em Deus, visto que Deus, o nosso Senhor, é coerente consigo mesmo e Ele ama a justiça. Salmos 11, verso 7 diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E lá no Salmo 33, 5 ele diz assim: Ele ama a justiça e o direito à terra está cheia. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E nós? Quem de nós é suficiente para essas coisas? A gente precisa muitas vezes, com dificuldade, discernir o que é justo, e em um passo seguinte agir conforme essa compreensão que deve ser modelada pela palavra. O salmista, lá no Salmo 23, ele ora assim como exemplo para nós: guia-me pelas veredas da justiça, por amor de teu nome. Porque nós, na nossa pequenez, na nossa vida caída como homens, por conta do pecado que está diante de nós todos os dias, nós temos dificuldades em discernir o que é justo e bom. Mas Deus, revelando na sua palavra, Ele nos aponta, Ele nos mostra o que é justo, o que é bom, o que é a sua vontade. Nós falamos sobre a sua vontade na semana passada. Então, diante daquilo que é a sua vontade, Ele revela aquilo que é justo e bom para nós. E nós, como seguidores, devotos, que amamos ao Senhor, nós seguiremos a sua justiça. Nós aprenderemos do Senhor que é justo e bom. Então, além de uma prática universal de justiça, as Escrituras nos falam de uma justiça comercial. E agora a gente vai para no dia a dia. Lá em Levítico 19, 36, ele diz assim: tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou um Deus justo. E em suas relações comerciais, sejam justos. Naquilo que você faz, seja justo. O salmista pede a Deus discernimento para que possa viver em conformidade com os testemunhos de Deus. Salmo 119, 144, ele diz assim: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e eu viverei. Olha só, o salmista entendendo que ele é carente daquilo que vem do Senhor, da sabedoria que vem do Senhor, entendendo que no Senhor há fonte de inteligência,
fonte de sabedoria, fonte daquilo que é perfeito diante do Senhor. Ele dá testemunho: dá-me a inteligência de toda a sua justiça, e eu viverei. Isto se manifesta no governo justo de Davi. Lá em 2 Samuel diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Salomão pede a Deus o senso de justiça, em Salmo 72:1: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E posteriormente Salomão pôde dizer: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Ele foi o homem mais sábio. Deus deu porção dobrada de justiça e sabedoria para aquele homem. Ele conduziu o povo em paz e prosperidade durante todo aquele tempo, porque olhou justiça, olhou em Salomão, houve integridade. Sabemos que ele não era perfeito, como nós dissemos isso na semana passada. Não há perfeição no homem. Deus conhece, nos conhece como homens caídos que somos. Eu reforço isso, meus irmãos, porque o pecado está à porta. Somos tentados todos os dias. Mas estes homens buscaram em integridade, em justiça diante do Senhor, indo ao Senhor. Nós temos ido ao Senhor para buscar a sua justiça. Nós temos ido ao Senhor para buscar aquilo que é correto diante do Senhor, para as nossas relações comerciais. Esse é o X da questão aqui, esse é o ensino que nós temos. Então, logo à frente, Salomão pediu, e ele pôde ver, ele dá testemunho disso. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quando o homem se desvia do caminho da justiça, imediatamente chega a frustração, chega a desespero. Agostinho de Hipona diz assim: quem se desvia do caminho da justiça há de vagar na maior miséria pelas sendas da iniquidade. Saia deste caminho e certamente atrairão sobre vocês algo que o Senhor já deixa na sua passagem. A gente consegue olhar os diversos tipos de salmos, e nós vamos ler um pouquinho mais para frente sobre o Salmo 73, e vamos lê-lo inclusive. Então o homem parece meio óbvio. Como clamar por justiça que nos favoreça como consequência da nossa injustiça? Como é que eu vou pedir justiça ao Senhor, sendo que eu sou injusto diante do Senhor? Então o homem injusto, por um lado, teme a justiça, mas por outro, pode desejá-la quando é de seu interesse. A justiça que surge da injustiça acaba sendo uma punição, criando um ciclo difícil de romper. Então, muitas vezes agimos com iniquidade, pedimos: ai meu Deus, me ajuda, mas nós fizemos alguma coisa errada. É engraçado como isso é extremamente natural. Quem nunca, cometendo algum pecado, pede ao Senhor para livrar das consequências do pecado? Ai Senhor, não deixa ele saber. Ai Senhor, que ninguém tenha visto. Ai, pelo amor de Deus. Não é? Será que só eu já passei por isso? É difícil, meus irmãos. Por isso nós buscamos ao Senhor. Por isso nós vamos ao Senhor pedindo, clamando ao Senhor pela justiça perfeita, para que nesses momentos onde eu tiver que realmente escolher entre aquilo que é injusto daquilo que é justo, não haja dúvidas. Eu busque a retidão diante do Senhor. Agora vamos olhar para Jó. Os irmãos tiveram a oportunidade de se debruçar sobre o livro de Jó. Semana passada eu comentei sobre ele. Se não o fizeram, façam.
Vejam, leiam novamente, busquem novamente a ouvir o que ele, seus amigos e o próprio Senhor diz sobre a justiça em meio a uma das piores tribulações. Ao lembrar de suas ações, ele pega e reflete sobre a sua roupa de justiça. Lá em Jó, no capítulo 29, os irmãos abram, por favor. Jó, capítulo 29, do verso 12 ao verso 16. Olha a justiça de Jó. Olha onde estava a teologia de Jó. Porque, verso 12, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos. Eu examinava. O justo age desinteressadamente, sem pretensão de ser beneficiado por quem o ajudou. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá, diz lá em Salmos 37, 21. Meus irmãos, Jó foi um dos homens que obteve o testemunho do próprio Senhor como justo, como íntegro, como nós falamos na semana passada. Porque ele agia com justiça, ele sabia como caminhar nas pegadas da lei, daquilo que ele conhecia. Ele entendeu que, agindo como o Senhor desejava, ele seria um homem justo diante do Senhor. Por isso ele se questiona tanto quando ele passa por aflições. O agir com justiça vem do Senhor, mas a provação que passamos que vem do próprio Senhor. Ela vem para nos colocar o nosso coração diante desse relacionamento com o Senhor. E foi isso que ele descobriu lá no finalzinho do seu livro. E como isso é importante para nós. Como o agir, como o andar com o Senhor em justiça traz para nós benefícios incríveis. Nós somos forjados pelo Senhor em meio às nossas aflições, em meio às provações que somos colocados. E isso nós devemos estar atentos a todo instante sobre essa questão que é nos colocada. O senso de justiça divina envolve também as nossas orações. Como sabemos que Deus é absolutamente justo, sendo eterna a sua justiça e os seus mandamentos, as nossas petições devem ser por questões justas, visto que a justiça se constitui em um dos fundamentos do trono divino. É engraçado porque às vezes a gente pensa que na injustiça o Senhor não nos ouve, então cometemos injustiças, e isso às vezes se torna iniquidade nas nossas vidas. Eu infelizmente tive a oportunidade de ver um videozinho esses dias, desses que recebemos e rolamos o celular, uma notícia trazendo uma mulher dentro de uma loja sendo filmada, e ela simplesmente com um cartão de crédito em mãos, dizendo assim para o vendedor: eu acabei de achar esse cartão, passa, deixa eu ver se está funcionando, deixa eu ver se eu consigo comprar isso aqui. E ela passa através só do toque, da aproximação. Deu certo, consegui comprar com esse cartão achado. E o vendedor, uau, vibrando junto. O que os irmãos acham se fosse o seu cartão? A injustiça
ela se tornou tão comum que a iniquidade impera neste mundo. Os dois deveriam ser presos. Os dois, o dono da loja e essa mulher, que imediatamente deveria quebrar esse cartão, ou se conhecesse, já ligar, buscar. Olha, você perdeu o seu cartão. Mas se tornou tão comum a iniquidade, a injustiça, que a gente olha para um troço desse e é abominável, mas parece tão normal. Parece tão normal nos dias de hoje. Que a justiça do Senhor não sai da vista dos nossos olhos, meus irmãos. Busquem aquilo que é correto diante do Senhor. Nas Escrituras encontramos o salmista orando a Deus. 17:1, ele diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Ao mesmo tempo, em outro contexto, pede o livramento de Deus por sua justiça. Salmo 31:1, ele diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Nós vamos ao Senhor quando nos sentimos injustiçados. Nós pedimos ao Senhor justiça. Quando cometemos injustiça, nós vamos ao Senhor pedindo perdão pela nossa injustiça e que Ele nos torne justos no nosso agir. Andar em justiça, conforme os mandamentos de Deus, é uma forma preventiva de nos guardar, livrando-nos de ingressar nessa espiral de subversão pecaminosa, porque parece que a gente cai num rodamuinho e vai só fazendo coisa errada, sabe, que nos conduz a um abismo de maldade, de práticas injustas, com uma visão distorcida da realidade. Nos distanciamos cada vez mais. Mas a malícia, aqui em Provérbios 13:6, ele vai dizer assim: a justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte. O que ela faz? Ela distorce, ela perverte o pecador. Provérbios 13:6. Quando seguimos a justiça de Deus, estamos amparados nos seus ensinamentos, que são perfeitos, não havendo contradição nos mesmos. Então é deste modo que a gente pode estar seguro nos caminhos perfeitos do Senhor. É a busca da sua justiça. O caminho da justiça pode parecer bastante promissor, mostrando conquistas já nos seus primeiros cruzamentos. Só que quando o injusto entra pelas veredas, quando o pecador que vive na iniquidade, e nisso eu peço para os irmãos abrirem o Salmo 73. Vamos dar uma olhadinha quais são as consequências, o que acontece no caminho terrível. Salmo 73 dizia assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu tempo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios,
e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas? Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, o salmista dizendo, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos? Ó Deus, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição, como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o castigo. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor, Deus, o meu refúgio, para proclamar todas as tuas obras. Como é profundo, como trata da nossa realidade. Eu olho para aqueles meninos que dentro daquelas comunidades olham para os bandidos e veem neles esperança, veem neles prosperidade, vida fácil, mas a iniquidade já tomou conta do coração de tantos. É impressionante aqui olhar o que o salmista enxerga nesses homens prósperos, felizes, com seus corações, como ele diz aqui, gordurosos, porque estão fartos, mas fartos da sua iniquidade, e vão perecer diante do Senhor. Busquemos a justiça de Deus, busquemos a face do Senhor, porque na sua justiça há veredas de vida, há caminhos de prosperidade, de vida diante do Senhor. Na lei, a gente está com a instrução de Deus quanto aos procedimentos dos juízes. Lá em Levítico 19, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Essa é a justiça verdadeira, não importa quem está à sua frente. Vamos agir com justiça. Da mesma forma, vamos encontrar a advertência contra o rei Joaquim, lá da rei de Judá, em Jeremias 22. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai desses homens. A palavra também mostra que Deus ama aquele que segue a justiça, que anda nos seus caminhos. Provérbios 15:9. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. O Senhor ama quem segue com justiça. A prática da justiça é mais aceitável a Deus do que o culto, longe desse sentimento de ações concretas. Provérbios 21:3 ele diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Aonde aconteciam os sacrifícios? No culto ao Senhor. Então agir, exercitar justiça e juízo
é mais aceitável do que sacrifício, porque estamos obedecendo ao Senhor. E como Ele rejeitou aquele povo que desobedecia e vinha ao culto. Isso é um alerta para nós. É fora daqui, meus irmãos, aprendemos do Senhor, e fora daqui agimos conforme o Senhor nos aponta em Sua palavra. Porque não adianta nada agirmos como demônios lá fora e chegarmos aqui, ó Senhor, e tentarmos adorá-lo. É exatamente essa a circunstância que acontecia com o povo de Israel, e Ele alertou por anos, décadas, o seu povo. E eles foram castigados por isso, porque eram seu povo. Havia um pacto, havia uma aliança com o Senhor, e Ele cumpriu a sua aliança, Ele cumpriu o seu pacto. E hoje, no pacto da graça, nós temos a oportunidade de irmos ao Senhor, de possuirmos o Espírito do Senhor em nossas vidas, nos alertando, nos abrindo os olhos, a partir da palavra revelada dele. No 8º século antes de Cristo, antes do cativeiro assírio, por intermédio do profeta Amós, que temos estudado com Lucas, Deus adverte explicitamente ao povo que cada vez mais distante de Deus corrompia o juízo, transformando a justiça de Deus em algo amargo. Lá em Amós 5, 21 a 24, ele diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que eu me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como a água, e a justiça como o ribeiro perene, eternamente. Ele é um Deus justo. Busquemos a sua justiça. Praticar a justiça é, em última instância, servir a Deus, servir aos teus preceitos, aos teus mandamentos, amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Olha só, nós nos amamos, irmãos. A palavra já diz, não precisa nem falar. Você se protege, você não deixa nada acontecer contigo. Então que os outros, o próximo, tenham o mesmo cuidado que você tenha contigo mesmo. Isso é amar o próximo. Quando falamos de justiça, é natural que pensemos nas grandes decisões judiciais envolvendo advogados, promotores, juízes e tribunais. Contudo, devemos entender que a justiça não se limita somente nesse aspecto. Ainda que estas não sejam de pouca importância, elas são importantes. Talvez no nosso dia a dia seja mais comum pensar de forma mais ligada à realidade que está aqui no nossa maneira de ser. Como ser justos? Qual o princípio que devemos nortear o nosso senso de justiça? Em nossas relações sociais, nas nossas relações familiares, profissionais, nossa relação aqui na igreja, por exemplo. Temos sido justos? Meus irmãos, devemos ter discernimento aos princípios e regras da palavra, rogando sempre a Deus o discernimento em todas as coisas, e assim a gente parte para o final. Sem dúvida haverá situações em que aplicar simplesmente a letra da lei poderá ser injusto, olha só. Por isso, se faz necessário sempre entender as regras e os princípios que certamente envolvem todas as coisas que agravam e todas as coisas que atenuam cada caso, examinando as nossas motivações, examinando os nossos propósitos, rogando a Deus que nos dê sabedoria na aplicação da sua palavra. Deve-se saber que por vezes o caminho entre a lei e a misericórdia, também prevista pela lei, é a do sacrifício,
abrindo mão do que nos é devido, contudo renunciando isso em prol de um bem maior, que pode ser ou não escandalizar o nosso irmão. Por exemplo, Romanos 14:15, ele vai dizer assim: se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Meus irmãos, se há falta de sabedoria, nós precisamos pedir ao Senhor por sabedoria, porque muitas vezes estamos tão ignorantes do conhecimento daquilo que é de Deus, que nos pegamos a pequenas coisas, que na sabedoria do Senhor Ele nos dá discernimento daquilo que é correto e daquilo que é verdadeiro. Então, mas sejamos pacientes, sabe? Tomemos o ônus. Muitas vezes isso se fará necessário, tomarmos o ônus, não é o bônus, é o ônus de fazer aquilo que muitas vezes é para benefício maior do outro. Quantas vezes nós, como pais, muitas vezes abrimos mãos de coisas em relação aos nossos filhos, para aquilo que há, para que haja justiça em relação à vida do nosso filho, para que ele veja aquilo que é correto. Sofremos o ônus disso, mas eu louvo a Deus, porque Ele nos dá discernimento nesse sentido, porque a Sua palavra é viva. Sabe, meus irmãos, são princípios que podem vir a confundir a nossa mente tão limitada e envolvida por nossas paixões. Devemos, então, continuar sinceramente buscando praticar a justiça, rogando sempre a Deus que nos dê sabedoria. Lá em Tiago 1:5, ele vai dizer isso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Essa é a aplicação da sua palavra. Portanto, bem-aventurados são aqueles que servem a Deus na prática da justiça. Bem-aventurados os que guardam a retidão e a prática da justiça em todo o tempo. O Salmo 106:3 diz isso. Contudo, mesmo havendo extensa e intensa orientação para que guardemos a palavra de Deus e busquemos a sua justiça, a nossa certeza é de que somos salvos, declarados justos pela misericórdia de Deus, revelada plenamente em Cristo. Esse é um lado da justiça em que o Senhor Jesus, o justo e justificador, entra nessa história. Porque é a partir do Senhor, da justiça do Senhor, é que conseguiremos agir com justiça perfeita. É que conseguiremos obedecer a justiça que Ele nos coloca e nos propõe e nos motiva, nos intensifica na Sua palavra. É a partir do Senhor Jesus. Então, como lidamos com a injustiça desse mundo sendo justos? Sendo justos. Não há erro. Sejamos justos. Aqui, ter fome e sede de justiça é o desejo de ser santo conforme o padrão absoluto que temos em Jesus Cristo. Significa ter desejo intenso por Deus. Salmo 42:1-2 deve estar na mente dos irmãos. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? É essa sede que devemos ter. A sede pelas águas, a sede pela vida que há em Cristo. É desta forma que Daniel ora a Deus, confiando unicamente na misericórdia do Senhor, não em sua suposta justiça. E assim eu finalizo. Daniel 9:18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve.
Abre os olhos e olhe para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. E esta deve ser a expressão da nossa fé, meus irmãos. E assim eu termino. Então vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor, justo e verdadeiro são os teus retos caminhos, ó Deus. Que a tua comunidade, a tua igreja venha e busque dessa água que não acaba nunca, dessa fonte eterna de justiça, de vida, de misericórdia, de amor eterno, ó Deus. Vamos a Ti para buscar as bonanças que há no Senhor, ó Deus. Age com justiça sobre as nossas vidas e que possamos, diante da justiça do Senhor, agir com justiça com o nosso próximo. Pai eterno, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos, ó Senhor. Bendito é o Senhor. Prepara os nossos corações para a palavra do Senhor, para o culto ao Senhor logo mais. Bendito seja o Senhor. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos para o café. E retornamos logo mais.